O ano é 586 a.C. Nabucodonosor veio com seu exército, rodeou Jerusalém para entrar. Mas uma coisa é chegar, outra coisa é entrar. Como a cidade era murada, é muito difícil entrar na cidade murada. Então, geralmente, o que eles faziam? Porque na cidade murada, o povo morava lá, mas o povo saía para plantar e trazia comida. Chegavam mercadores também com suas mercadorias, etc. Mas só que, como a cidade estava cercada, não entrava nem saía nada. Então, o que é que acontecia? O povo começava a comer o que tinha na cidade mesmo, o estoque que tinha lá. Geralmente, eles estocavam quando via que o exército estava vindo, o inimigo. Aí, quando ia acabando a comida, ele começava a comer os cavalos, comia o cachorro, comia o gato, comia a lagartixa, rato, o que tivesse comia. Inclusive os próprios filhos, como aconteceu no cerco de Samaria pelos filhos anos antes. A Bíblia conta essa história. A fome era tão grande que a mulher disse, olha, vamos fazer o seguinte, a mulher falou com a outra, a gente mata seu filho, come, daqui uns dias, quando acabar a comida dele, aí mata meu filho, a gente come assim, a gente vai sobrevivendo. E a mulher concordou. Matou o filho dela, comeram, fizeram lá um assado. Passados alguns dias, ela disse, agora vamos matar seu filho que a fome apertou. Ela disse, meu filho mesmo não. Aí foi uma briga, uma confusão. Mas aí é outra história. Só para dar uma ideia de como a fome, quando aperta, a gente faz loucuras. E aí, esse cerco de Jerusalém, para você ter uma ideia, durou 30 meses. Depois de 30 meses, não tinha mais o que comer, não tinha mais rato para comer. O rei, desesperado, abriu um buraco, tentou fugir, mas ele foi alcançado nas colinas de Jericó e foi morto pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, nessa terceira invasão de Jerusalém, ele fez um estrago, derrubou tudo. Acabou com o templo de Jerusalém, acabou com as muralhas de Jerusalém, tocou fogo em tudo. Realmente foi um dos momentos mais terríveis da história do povo judeu. Talvez hoje eles possam dizer que o Holocausto tenha sido pior, mas nessa época o povo podia ter sido simplesmente acabado com o povo. Eles se dispersariam e acabavam, como aconteceu com várias nações, né? Com os Edomitas, com os Amonitas, com vários outros povos da época que simplesmente desapareceram. Então, o que aconteceu? O que acontecia era uma política do povo da Babilônia, eles pegavam o melhor do povo, milhares de pessoas, e levavam para a Babilônia. Porque o povo longe da sua cidade não vai se rebelar. Então, era uma política que eles faziam. Então, a Babilônia é uma cidade muito cosmopolita, tinha gente em todo lugar, porque todo lugar que eles invadiam levavam milhares de pessoas para lá, para a Babilônia. E lá as pessoas ficavam. E proibia de voltar. Na verdade, eles já não ficaram presas lá, exiladas de verdade. E só que nessa saída, né, o profeta Jeremias disse, mas não tem problema, vocês podem ir, fiquem tranquilos, que em 70 anos Deus vai restaurar a cidade de Jerusalém, vocês vão voltar para cá. Era a esperança que tinha para o povo ainda. Agora, saindo daí, vamos lá para diante. Saímos de 586 para o ano 539 a.C., dia 12 de outubro. No Brasil seria feriado de Nossa Senhora Aparecida. Foi dia 12 de outubro, 39. Quem governava agora? Nabucodonosor já tinha morrido. Seu filho Nabonido assumiu o reino em seu lugar. Mas, na verdade, quem de fato governava era Belsazar, filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor. E ele era um bom soldado, mas era um péssimo administrador. E o povo odiava ele, detestava ele. E ele resolveu fazer uma festa para as 1.000 pessoas mais importantes do seu reino. Uma festança movida a todo tipo de bebida, com prostitutas, com tudo. Um verdadeiro carnaval. Quem conhece o carnaval tem uma ideia do que aconteceu naquele salão enorme. E quando ele se empolgou, ele resolveu pegar os utensílios do templo de Deus, que tinham sido tirados pelo seu avô, e começou a beber com esses utensílios. E, de repente, uma cena de terror, que deixou ele apavorado. Diz a Bíblia que seus joelhos batiam um no outro, está escrito lá na Bíblia. Uma mão apareceu e começou a escrever na parede. Mene, mene, tekel, efarsim. E ele, apavorado que ficou, quando a mão sumiu, a escrita continuou. Ele mandou chamar, parou a festa, mandou chamar todos os magos para tentar decifrar o que tinha sido escrito. E ninguém conseguiu decifrar. Até que chamaram Daniel. Daniel disse que ele traduziu o que estava escrito, né? Seu reino vai acabar, acabou seu reino. Você foi pesado na balança e achado em falta. Seu reino vai ser entregue aos medos e aos persas. Isso foi no dia 12 de outubro de 539. Mas agora eu quero parar um pouquinho aí.
de novo para a gente voltar um pouco lá para trás. Anos antes tinha nascido Ciro, o grande Ciro, que viria se tornar Ciro, rei da Pérsia. O Ciro, ele era persa, e seu avô, que era medo, ele era uma mistura dos dois. Dizem que parece que seu avô teve um caso com uma mulher que era do lado de cá da Pérsia, e ele era um filho meio bastardo, digamos assim, mas ele conseguiu crescer e se tornar o rei da Pérsia. Só que a Pérsia é dominada pela Média nessa época. E Ciro conseguiu, então, sobrepujar, vencer o seu avô, juntar os dois exércitos e formar somente agora o Império Medo-Persa. Que após conquistar quase tudo ao redor, ele agora partiu em direção à Babilônia. A Babilônia era o maior império da época. Se Ciro conseguisse conquistar a Babilônia, diz a história que ele seria considerado o rei do mundo. E era uma ambição que ele tinha. Então ele pegou seu exército e partiu em direção à Babilônia, para conquistar a Babilônia. Na Batalha de Ópis, ele venceu a Babilônia e agora não tinha mais nada que impedisse de chegar até a capital. A Babilônia, na verdade, era um império grande, com muitas cidades. Ópis era uma das cidades da Babilônia. Agora ele partiu em direção à capital. Exatamente nesse dia que nós falamos, 12 de outubro, quando ele estava tendo aquela festança, exatamente nesse dia exatamente, quando disse que o rei ia ser entregue aos médios e aos persas, Ciro estava então rodeando a grande cidade, a grande Babilônia. Só que chegava uma coisa, eu falei, entrar é outra. Teoricamente, Babilônia, com seus muros espessos e elevadíssimos, era intransponível, sabe, intransponível. Só que Ciro tinha na sua comitiva, com ele tinham muitos engenheiros, e eles foram bastante engenhosos nesse caso. O que é que eles observaram? O rio Eufrates passava por baixo da muralha da Babilônia, que era a que abastecia de água a cidade. Então os engenheiros olharam e disseram, tem como fazer isso seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos desviar o curso do rio. E assim eles fizeram, desviaram o curso do rio Eufrates. Quando desviaram, o rio, que era de uns 3 metros de altura, debaixo das muralhas, baixou. Diz a história que ficou mesmo batendo como na canela dentro, menos de meio metro. E por ali os soldados entraram. E foram através dos aquedutos parar exatamente naquele salão onde estava tendo aquele carnaval. Só que não foi só isso. Nesse dia, exatamente nesse dia, as portas da cidade estavam completamente abertas. Alguns dizem que foi que esqueceram, outros dizem não foi não. Foram os sacerdotes insatisfeitos com o rei que abriram as portas para que Ciro pudesse entrar. E Ciro entrou pela cidade e sem soltar uma única flecha ele dominou a cidade. Porque ele foi recebido pelo povo não como um invasor, mas como o Salvador da pátria, como fosse um ungido de Deus, de fato. Porque havia uma propaganda de Ciro já há muito tempo, todos sabiam, ele era um rei muito compassivo. E com as nações estrangeiras ele libertava todos os exilados. Volte para suas casas. Não quero ninguém aqui. Não, quem quiser ir, você tem a vontade. Se não quiser, pode ficar. Mas vocês vão para suas cidades. Botavam um governante da própria cidade, geralmente. Ele só queria que mandasse tributos para ele. Era o inverso da prática do costume dos babilônios. Ele queria que cada um ficasse na sua, servindo ao seu próprio Deus. Ele não tinha essa imposição de querer ele ser o Deus, como acontecia com Nabucodonosor. Por isso que ele foi recebido com festa e com alegria. E agora aqui nós que juntamos a história, vamos falar das profecias, né? Nessa época, na época do rei Dario, como Ciro era o rei da Pérsia de tudo, mas Dario é quem ficou governando Jerusalém. Jerusalém não, a Babilônia, foi o rei Dario. Nessa época de Dario, por exemplo, acontece várias coisas, como por exemplo Daniel foi jogar na cova dos leões, contra a vontade dele, que ele amava Daniel, ele foi enganado pelos seus comandos, as pessoas ali que governavam com ele. Tanto que ele ficou esperando Daniel, ele não dormiu quando Daniel estava na cova dos leões. E no outro dia de manhã ele disse, Daniel, será que Deus me livrou? E Daniel disse sim, aí ele mandou jogar todos os inimigos de Daniel na cova dos leões. Foi na rei Dario que Daniel, ele olhando pelos livros, diz a Bíblia, ele conta lá, que quando ele olhou, Daniel 9, aí ele entendeu pelos livros que aqueles 70 anos que Jeremias tinha dito que ia completar para o povo de Israel voltar, tinha se completado. Outra coisa interessante, a Bíblia dizia o seguinte, está na Bíblia a profecia, quando ele disse, assim diz o Senhor, o meu ungido, o profeta Isaías, 150 anos antes, Ciro não tinha nem nascido, ninguém nem sabia que existia tal Ciro. O profeta Isaías tinha feito uma profecia que dizia assim, assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. E Deus diz mais, os portões não estarão fechados
e as portas não se fecharão. Alguns dizem que isso se refere exatamente quando Ciro chegou, as portas estavam abertas. Já era uma profecia que tinha sido feita muito antes. Isaías também, no seu capítulo 44, ele também dizia o seguinte: eu sou o Senhor que digo a Jerusalém, tu serás edificado, eu levantaria as tuas ruínas. Era a promessa de restauração de Jerusalém. E que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Na verdade, através de Ciro, que essa reconstrução ocorreria. E dizendo a Jerusalém, tu serás edificada, e ao tempo tu serás fundado. E em Isaías 44 também diz o seguinte, Deus falando de Ciro, quando ele fala de Ciro, ele diz: e digo às profundezas, seca-te, e secarei os teus rios. Que digo de Ciro, e continua. Alguns dizem que essa profecia se refere exatamente ao desvio do rio Eufrates, que foi que os vinheiros de Ciro fizeram para entrar na cidade, que estava profetizado quando Deus fala também que eu secaria os teus rios. O fato é que, quando Ciro entrou, um dos primeiros decretos dele, do pregão, foi o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Esses são um dos primeiros versículos do livro de Esdras, quando Esdras volta para construir o templo de Jerusalém, a mandada do próprio Ciro, que não só ordenou que ele fosse, como liberou o povo e ainda também deu todo o material necessário para construir o templo. Pouco depois, Neemias, na época do rei Artaxerxes, também obteve autorização e um monte de material para reconstruir os muros e reconstruir a cidade de Jerusalém. Quem é Artaxerxes? Artaxerxes era irmão de Dario o Grande, que era médio também. Tudo isso foi no governo de Ciro, Ciro como governador da Pérsia, que essas coisas aconteceram, como a Bíblia tinha dito, que Deus tinha chamado Ciro para reconstruir o seu templo e a cidade de Jerusalém, e assim tudo foi cumprido. E agora eu pergunto, né? Será que Deus se mete em política ou não? Será que Deus só falou essas coisas porque ele já sabia, previa, ou Deus foi o autor da história, quem comandou tudo para que de fato as coisas dessa maneira ocorressem? Se você crê que Deus não se mete em política, que foi por acaso, não tem o que fazer. Mas se você crê que Deus é o Senhor da história, então vale a pena orar. Orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, para que Deus coloque os melhores governantes para dirigir a nossa nação.